Sejam bem-vindos à Capela de Fé. Nós vamos estudar a Palavra de Deus hoje. Espero que você tenha com você sua Bíblia. Antes de abrir a Palavra de Deus, nós vamos orar e pedir que o Espírito Santo abençoe o nosso estudo. Vamos orar. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra que nos vem dando uma mensagem de amor, de esperança. E, Senhor, nesta manhã te pedimos, ó Pai, que Tu possas nos ajudar, nos abençoar ao estudar a Tua palavra. Te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Abram em suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 17. Lucas 17. Jesus aqui está falando sobre a sua segunda vinda. E Jesus fala em Lucas 17, começando com o verso 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Aqui em Lucas 17, Jesus compara a segunda volta, a condição do mundo nos dias em que Jesus vai voltar com Sodoma e Gomorra. Circunstâncias semelhantes existirão. Para compreender o que Jesus está falando e como realmente vai ser nos últimos dias, nós temos que compreender como era nos dias de Ló. A cidade Sodoma e Gomorra se corrompeu de tal maneira que Deus viu que Ele não poderia mais permitir que ela existisse. A violência, a maldade, a imoralidade encheu de uma forma impressionante. E Deus viu alguns dentro da cidade que ainda estava sendo fiel a Ele. Ló era uma dessas pessoas. Deus enviou a esta cidade pecaminosa mensageiros com uma mensagem de advertência para preparar pessoas para a salvação. Deus nunca faz nada sem preparar as pessoas. Deus enviou 2 anjos para a cidade de Sodoma para resgatar o seu povo. Hoje estamos vivendo, meus amigos, em dias escuros. Numa época da história do mundo onde a maldade, a imoralidade, terrorismo, desastres naturais, guerras, está aumentando de uma forma incrível. Estamos, com certeza, vivendo nos dias de Sodoma e Gomorra. Jesus muito em breve voltará. Mas, como nos dias de Ló, Deus vai trazer uma mensagem de advertência ao mundo antes que o fogo desça dos céus para consumir a terra. Sim, esse dia virá. Esse mundo não vai muito longe. Esse mundo vai acabar. Mas antes da destruição desse mundo, Deus vai trazer uma mensagem de amor, uma mensagem muito importante, uma mensagem de advertência, uma mensagem de aviso. A última advertência a esse mundo. Essa mensagem, como nos dias de Ló, serão levadas através de mensageiros. A Bíblia, em Apocalipse 14, fala que essa mensagem será levada através de 3 anjos. Abram em suas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 14. Apocalipse, capítulo 14, e vamos ler em versículo 6.
Apocalipse 14, verso 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo. Meus amigos, aqui nós temos uma mensagem que irá a toda nação, tribo, língua e povo. E essa mensagem é simbolizada, sendo levada através de anjos. Em Apocalipse, anjos muitas vezes representam mensageiros de Deus. Aqui nós temos uma mensagem que é levada a todo mundo através dos servos de Deus. Por que que a Bíblia chama esses de anjos? Porque eles estão voando no meio do céu, mostrando que essa mensagem tem que ser levada com rapidez. E é uma mensagem importantíssima. E tem que ser levada a toda a tribo, nação, língua e povo. Veja bem, nós temos aqui o Evangelho eterno, levado pelos servos de Deus nos últimos dias, para trazer uma advertência ao mundo, uma mensagem importante. O que é esse Evangelho eterno? Por que que a Bíblia fala que é o Evangelho eterno? Porque não é apenas o Evangelho, é porque o Evangelho é eterno. O Evangelho, na realidade, não começou nos dias de Jesus. A Bíblia fala em Apocalipse 13, verso 8, que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Quando o pecado entrou, também veio o Evangelho. O Evangelho foi proclamado para Adão e Eva. Foi proclamado também para Abraão. Inclusive, a Bíblia fala em Gálatas capítulo 3. Vamos abrir em Gálatas 3, versículo 8. A Bíblia fala: ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Deus anunciou o Evangelho a Abraão. Não começou então com João Batista ou com Jesus. O Evangelho foi proclamado lá no princípio, no jardim. Quando Adão e Eva pecou, eles sacrificaram um animal. O sangue do animal inocente foi derramado. E a partir daquele momento, sempre Deus teve um sistema de sacrifício. Os pecadores que reconheciam o pecado e confessavam a Deus os pecados, tinham que matar um animal inocente. E o sangue do animal era derramado. E assim o pecador poderia sentir que dor trazia o pecado, que não vale a pena transgredir a lei de Deus. E com isso, Adão e Eva, quando eles pecaram e quando o animal foi morto, Deus usou vamos ver em Gênesis capítulo 3, Deus usou do animal, vamos ver, eu quero que vocês leiam na Bíblia comigo, em Gênesis capítulo 3 e versículo, depois do pecado, em Gênesis 3, verso 23. A Bíblia fala: o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Verso 21. E fez o Senhor Deus a Adão e sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Essas túnicas de peles, amigos, foi feito através daquele animal que foi morto. Essa túnica de pele era para cobrir
a nudez de Adão e Eva, que veio por causa do pecado. Então Deus estava mostrando que o sangue seria derramado por eles por causa do pecado, que Deus iria cobrir a nudez dele com as vestes de justiça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29. Vamos ver o que a palavra de Deus fala. Em João capítulo 1, verso 29, quando João Batista veio proclamando o evangelho, ele disse: no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse mesmo evangelho foi proclamado a Abraão, do Cordeiro, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Como? Porque o sangue derramado é a provisão de Deus para perdoar. E as vestes da pele do animal, que representa a justiça de Deus, que é possível somente através da morte de Jesus, mas também através da entrega do pecador total a Deus. Então nós temos o Evangelho eterno, a mensagem que Deus, através do Cordeiro, que é Jesus, tira o pecado do mundo. Boas novas. Romanos, capítulo 1, continua falando sobre esse Evangelho. Em Romanos, capítulo 1, a Bíblia fala, em versículo 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo não é apenas uma teoria, é um poder que atua na vida das pessoas. Para quê? A Bíblia fala, é o poder de Deus para salvação. Não se esqueça nunca dessa definição do Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Abram em suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 1, verso 21. Mateus 1, 21 fala da salvação. O que é salvação? Vocês vão perceber que isso está muito em harmonia com aquele versículo que fala que o Cordeiro de Deus tira os pecados do mundo. A salvação é o seguinte, Mateus 1, 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E a salvação é o quê? A salvação é a salvar o seu povo dos seus pecados. Essa é as boas novas do Evangelho. Que Deus tem o poder de me salvar, não somente da condenação dos pecados, mas também do poder que o pecado tem sobre a minha vida. O Evangelho, o poder de Deus para a salvação. Salvar de quê? É apenas me salvar da condenação? Não, do poder, do pecado. O que é o pecado? 1 de João, capítulo 3, verso 4. O pecado é transgressão da lei. Amigos, o Evangelho é o poder de Deus para salvar. Salvar do pecado. O pecado é a transgressão da lei. O Evangelho, na realidade, é as boas novas que Deus tem o poder de me ajudar a não mais transgredir sua lei. Amigos, é por causa da desobediência, é por causa da transgressão da lei que Jesus teve que morrer por mim. Então o Evangelho não é apenas uma provisão de Deus para mim
não ser condenado, mas continuar pecando. Não, é a provisão de Deus para me perdoar. O sangue de Deus, Jesus derramando o seu sangue, me perdoa. É a provisão para mim ser perdoado, mas também é o poder na minha vida para não mais viver transgredindo a lei de Deus. É poder para obedecer. Romanos capítulo 1, verso 6. Romanos, vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos, capítulo 1, e vamos ver o que a Bíblia fala. Desculpa, em versículo 5, falando da graça, porque a graça, nós sabemos, tem muito a ver com o Evangelho, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome. O Evangelho, que vem falando da graça de Deus, é o poder para a salvação, para me livrar de pecar, de transgredir a lei de Deus. Amigos, a transgressão traz tanto sofrimento. O adultério destrói os lares, destrói a vida das crianças. Quando uma pessoa fica a vida inteira cobiçando, ela não é feliz. Quando uma pessoa desonra o pai e a mãe, essa pessoa não é feliz. Quando eu vivo só roubando, tirando de outras pessoas o que não é meu, eu não sou feliz. Quando eu tenho ódio no meu coração, eu mato. Ninguém pode ser feliz com ódio no coração, com aquela amargura no coração. A lei de Deus é uma lei de amor. O Evangelho é as boas novas de Deus, que vem falando que você não precisa viver no seu pecado, que há poder no sangue de Cristo para te perdoar e tirar o poder do pecado em sua vida. Graças a Deus por isso. Pois imagina uma mãe que tem um filho que é um criminal e a polícia chega na porta e diz: aqui eu tenho seu filho, ele cometeu um crime, mas hoje eu vou perdoar ele. Será que ele resolveu o problema? Com certeza ele não resolveu o problema. O perdão não é suficiente. Ele foi perdoado, mas quem vai mudar o coração egoísta que levou ele a cometer o crime? Todo mundo quer o perdão. Perdão, ninguém vai rejeitar, ninguém vai recusar o perdão. Você vai lá na prisão e você oferece o perdão para todos os prisioneiros, quem vai rejeitar? Todo mundo quer o perdão, mas agora você oferece aos prisioneiros. A reabilitação, aí é outra história. Para se reabilitar, requer um esforço, requer vontade. Deus, Ele está disposto. Mas será que eu estou disposto a ser reabilitado? Para ir para o céu, eu preciso mais do que o perdão. O perdão me dá direito a ir para o céu, porque eu não tenho direito. Eu sou pecador, eu tenho rebelado contra Deus, eu não mereço. Mas o perdão me dá esse direito. Mas sem a reabilitação, eu não vou ser feliz no céu. Deus quer que nós sejamos felizes. Então, através do Evangelho, do poder oferecido a nós por causa do que Cristo fez na cruz, nós temos a oportunidade de viver no céu feliz. Porque Deus poderia levar todo mundo para o céu, mas se Ele fosse nos levar do jeito que nós somos, a rebelião iria começar de novo no céu. Vamos voltar para Apocalipse 14. Nós temos em Apocalipse 14, versos 6 a 12, a última advertência ao mundo. A última mensagem de Deus antes da destruição dessa terra. E é simbolizado através de 3 anjos levando essa mensagem. A Bíblia chama essa mensagem do Evangelho Eterno. Como os 2 anjos foram para Sodoma
para resgatar Ló e sua família daquela cidade pecaminosa, nos últimos dias, Deus envia 3 anjos para congregar, para ajuntar o povo de Deus e chamar o povo de Deus daquela cidade Babilônia, aquela cidade pecaminosa, aquela cidade que representa o sistema de adoração de Satanás nos últimos dias. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. A Bíblia fala, dizendo com grande voz, aqui a gente vê que essa mensagem é importante. Ela não é anunciada com voz pequena. Ela é anunciada com voz grande, mostrando que essa mensagem deve ser proclamada com grande poder, com grande urgência, porque esse mundo está piorando cada vez mais, a maldade está aumentando. Então os servos de Deus vai ter que clamar cada vez mais com voz grande. A Bíblia fala em Isaías 58, Isaías 58, versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anunciai ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Aqui nós temos Deus falando com seus servos. Clama em alta voz, porque a mensagem que eu tenho para lhes dar é uma mensagem importante para você expor os pecados do mundo. Jeremias 26. Jeremias 26. Deus falou com o profeta Jeremias. Verso 2. Assim diz o Senhor: põe-te no átrio da casa do Senhor e dize a todas as cidades de Judá que vêm adorar na casa do Senhor todas as palavras que te mandei que lhes dissesses. Não omitas nenhuma palavra. Veja bem, amigos. Deus falou para Jeremias, a mensagem que eu estou te dando para levar é uma mensagem tão importante que você não vai poder omitir nada. Você não vai poder eliminar nenhuma palavra dessa mensagem. Você vai ter que proclamar ela tal como eu te dei. A mensagem que Deus está enviando através dos 3 anjos, que representa o povo de Deus, levando a mensagem da última advertência ao mundo, é tão importante, irmãos, amigos. Por favor, vejam bem então comigo em Apocalipse 14, verso 7, essa mensagem. Apocalipse 14, verso 7. A Bíblia fala. A primeira coisa que esse anjo fala: temei a Deus. Depois o anjo fala: e dai-lhe glória. Por quê? Porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Essa mensagem é muito ampla e muito profunda. Cada elemento é importante. Aqui, na primeira mensagem angélica, nós temos 4 elementos. Temei a Deus, dai-lhe glória, porque é vinda a hora de seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra e as fontes das águas. Cada elemento é importante e nós vamos estudar cada um cuidadosamente. Temei a Deus. O que significa temer a Deus? Gênesis 22. Lembra da história de Abraão? Deus veio e diz para Abraão: traz o teu filho, teu único filho, que você ama, coloca ele no altar
e sacrifica ele. Que mandamento difícil. Que prova que testou a profundidade do amor de Abraão para com Deus. O que ele faz agora? Será que ele vai fazer o que Deus falou? Parecia que Deus estava se contradizendo. Em outro lugar, Deus falou para Abraão: eu vou te dar um filho, e através desse filho eu vou te dar uma nação grande. Amigos, depois Deus vem falando para Abraão que ele teria que matar esse filho que Abraão amava tanto, esse filho que era para Abraão tudo na vida, a alegria dele. Deus estava provando para ver se Abraão amava a Deus mais do que o seu filho. Deus também estava dando para Abraão uma visão do Evangelho, como Deus iria dar o seu filho, o seu único filho, para tirar os pecados do mundo. Assim, Deus proclamou o Evangelho para Abraão. Mas, de outra forma, Deus fez com que Abraão experimentasse o poder do Evangelho, pois o poder do Evangelho dá para o ser humano a experiência da entrega total a Deus. E Abraão foi testado. E a Bíblia fala em Gênesis, capítulo 22. Gênesis 22 e versículo 12. Quando Abraão teve a disposição de sacrificar o seu filho, a Bíblia fala: então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, dizendo o anjo para Abraão, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, o teu único filho. Temer a Deus é amar a Deus sobre todas as coisas. Temer a Deus é obedecer a Ele. Dar aquilo que você ama mais para Ele, fazer tudo o que Ele pede. Você teme a Deus hoje? Que Deus possa despertar em nossos corações um amor para com Ele. Vamos orar e pedir a Deus que Ele nos dê esse temor. Querido Pai que estás nos céus, nos ajuda, ó Pai, a ter esse temor e a entregar nossas vidas em Tuas mãos. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.